E estamos de volta com a parte 2 do informativo 890 do STJ, ainda no julgado da quarta turma. E o próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na hipótese de dano decorrente da construção de usina hidrelétrica, não se pode relegar para a fase de liquidação de sentença a comprovação dos lucros cessantes e da qualidade de pescador. Então, olha só, imagina uma situação assim. Imagina que foi construída uma hidrelétrica, essa hidrelétrica mudou o curso de um rio e prejudicou, então, pescadores da região. Aí o Zezinho propõe uma ação contra a empresa e diz assim na ação: olha, eu sou pescador e antes dessa hidrelétrica eu pescava X toneladas de peixe por ano. Agora eu estou pescando 1/3 de X. E aí a ação tramitou, ele comprovou que ele era pescador? Não, muito menos, né? Comprovou a quantidade de peixe que ele pescava antes e que pescava agora, nada disso. Só que aí o que o juiz fez? Ele julgou a ação procedente, porque ele disse que, como se tratava de responsabilidade ambiental, essa responsabilidade era objetiva, não é? Mas ele definiu que essa questão de comprovar que, de fato, o Zezinho é pescador e comprovar qual foi o lucro cessante dele, né? Qual foi o quantum do prejuízo que ele teve, isso daí ficaria para a fase de liquidação de sentença. Agiu corretamente o juiz? Era possível fazer isso? Resposta: não. Sabe por quê, gente? Aqui nós estamos tratando de uma ação individual, tá? Se fosse uma ação coletiva, tá? Uma ação civil pública, por exemplo, em virtude de um dano ambiental, aí sim verificaria se houve uma lesão ao macro-bem coletivo. E aí realmente, nesse primeiro momento, simplesmente iria se verificar que ocorreu dano, mas a situação individual de cada um dos pescadores da região seria através da liquidação individual de sentença coletiva. Tudo certinho. Mas aqui era uma ação individual. Então, tratando-se de uma ação individual, a certeza do título executivo tem que ser definida na fase de conhecimento. Não é possível simplesmente relegar essa questão da própria condição da pessoa enquanto pescador para a fase de liquidação de sentença, porque isso é matéria de mérito, isso é matéria relativa à própria formação do título executivo. Então, se o Zezinho não conseguiu sequer demonstrar que é pescador, não tem como ser julgada procedente essa ação, né? Não é possível que essa questão seja debatida só na fase de liquidação de sentença. Então, como é que ficou o destaque? Na hipótese de dano decorrente da construção de usina hidrelétrica, não se pode relegar para a fase de liquidação de sentença a comprovação dos lucros cessantes e da qualidade de pescador. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a sucessão empresarial e a desconsideração da personalidade jurídica são institutos autônomos, sendo vedada a aplicação automática desta última com base meramente na ocorrência da primeira. Então, aqui nós temos uma diferenciação entre dois institutos, tá? O Instituto da Sucessão Empresarial, e aí sobre esse ponto nós temos o artigo 1146 do Código Civil, que vai ser bem relevante, e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Aí nós temos, no Código Civil o artigo 50, e também temos regulamentações específicas, como, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor e também, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais. Então, vamos lá. Primeiro, quando é que ocorre a sucessão empresarial? Aqui, em linhas gerais, é quando há continuidade da atividade econômica por outra empresa, por outro sujeito empresarial, com a transferência do estabelecimento, fundo de comércio, clientela, marca, enfim. Basicamente, imagina que o Zezinho comprou a empresa da Mariazinha e ali continuou. Às vezes não mudou nem o nome, só continuou ali. Mas agora o proprietário é outro, Agora é outra empresa que está ali atuando.
Beleza. E a desconsideração da personalidade jurídica? Aqui já é uma técnica excepcional que afasta transitoriamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permitindo assim que se atinja inclusive o patrimônio da pessoa física por uma dívida que é da pessoa jurídica. Aqui, gente, está disciplinado lá no artigo 50 do Código Civil, que exige que haja um abuso que tem que decorrer de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial, tá? Então, sem a configuração desse abuso, não é possível a desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos não é possível no âmbito do artigo 50 do Código Civil, que adota a teoria maior. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, até é possível, né? Lá se adota a teoria menor. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor é outra conversa. Lá basta que essa personalidade jurídica seja de alguma forma um obstáculo ao ressarcimento do dano causado ao consumidor. Beleza, mas vamos lá. Imagina que a empresa Alfa foi condenada a pagar uma indenização ao consumidor, mas durante a ação houve uma sucessão empresarial e agora era a empresa Beta que estava ali atuando naquele estabelecimento. Aí, o credor pede a inclusão de Beta no polo passivo e o juiz instaura incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, com base nessa sucessão patrimonial, desconsidera a personalidade jurídica para incluir a empresa Beta. Gente, o juiz agiu corretamente? Não, né? O juiz fez aqui um negócio sem pé nem cabeça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Sucessão empresarial não é, por si só, pelo menos, hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que foi que nós já vimos. O artigo 50 traz requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Quais são? O abuso decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Não é o caso aqui, tá? O caso aqui é de sucessão empresarial. E, gente, vamos lá. Na sucessão empresarial, pode sim haver responsabilidade, mas aqui é uma responsabilidade própria, decorre do artigo 1146 do Código Civil e não da desconsideração da personalidade jurídica. O regime aqui é outro, não é o regime do artigo 50. O que diz o artigo 1146? O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então, olha só, a empresa Beta adquiriu o estabelecimento comercial da empresa Alfa. A empresa Beta vai ser responsabilizada pelas dívidas que existiam da empresa Alfa? Vai. Por quais créditos? Por aqueles regularmente contabilizados. E ainda tem um detalhe, tá? Que o devedor primitivo ele continua solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Esse 1 ano conta quanto aos créditos vencidos da publicação dessa sucessão empresarial e quanto aos outros créditos, né, 1 ano contados da data do vencimento. Então, resumindo, para que a empresa Beta seja responsabilizada, o que vai ser necessário demonstrar não é uma situação de abuso decorrente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, mas sim que se tratava de uma dívida regularmente contabilizada. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? A sucessão empresarial e a desconsideração da personalidade jurídica são institutos autônomos, sendo vedada a aplicação automática desta última, com base meramente na ocorrência da primeira. Seguindo em frente, iniciamos agora os julgados da 5ª turma do STJ. O primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: havendo dissenso superveniente no curso do ato sexual, a continuidade da relação mediante uso de força física configura a elementar violência do artigo 213 do Código Penal, ainda que o ato tenha sido iniciado consensualmente. Então, qual é o caso concreto, gente? É aquela situação em que uma pessoa inicia o ato sexual de forma consentida, mas em um determinado momento ela desiste, ela já não quer, mas o outro a força, tá?
E aí, gente? Há um crime de estupro nesse caso? Alguém tem dúvida? Claro que há um crime de estupro, tá? Porque o consenso ele deve permanecer durante todo o ato. Se em um determinado momento uma das pessoas muda ali de ideia e a outra exerce força física para forçar, isso é um crime de estupro. E aí, o grande ponto aqui é o de que não se exige uma resistência heróica, física, né, intensa da vítima. Havendo, de fato, uma situação posterior em que essa vítima afirma de forma contundente que não quer mais aquela situação e havendo algum tipo de força física por parte da outra pessoa, isso caracteriza um estupro. Mesmo que aquela primeira pessoa não berre, não tente se desvencilhar fazendo uma força descomunal, beleza? No caso concreto, o agente ele sustentou que houve um erro de tipo. Ele disse que teve uma falsa percepção da realidade, porque acreditou que aquela situação da parceira dizer que não queria, não quero, ele imaginou que não seria algo sério, não é? Não seria ali um dissenso real. Mas, por outro lado, a vítima afirmou que houve uma força física, né, que a forçou a permanecer ali e disse que deixou muito claro que não queria, né, mas mesmo assim foi forçada. Então entendeu-se que não há como se sustentar erro de tipo em uma situação como essa e que, na verdade, teria sido um estupro. Lembrando que em crimes sexuais a palavra da vítima tem especial relevância, tá? Na verdade, qualquer crime, a palavra da vítima tem especial relevância, mas em crimes sexuais, aí sim, né, é uma especial relevância plus, né, digamos assim. É uma relevância realmente muito especial, porque são crimes que, via de regra, não têm testemunhas. Não há outras provas a não ser a própria palavra da vítima. Então, como é que ficou o destaque? Havendo dissenso superveniente no curso do ato sexual, a continuidade da relação mediante uso de força física configura a elementar violência do artigo 213 do Código Penal, ainda que o ato tenha se iniciado consensualmente. Próximo julgado foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma: são vedadas a conversão e a unificação de penas quando o condenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevier condenação substituída por pena restritiva de direitos, devendo a execução da pena alternativa ser suspensa até que se viabilize sua compatibilização com a pena corporal. Então imagina que o Zezinho foi condenado por uma pena privativa de liberdade, ele está cumprindo pena, e aí, posteriormente, ele é condenado a uma pena que é substituída por restritiva de direitos. Olha só, a ordem aqui é muito importante, tá? Ele está condenado, cumprindo pena privativa de liberdade, ele está preso, e depois dele já estar cumprindo pena, ele é condenado a uma nova pena, só que agora a sentença substitui essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Pergunta é possível unificar as duas penas? Então, qual o efeito prático de unificar as penas, gente? É que essa pena restritiva de direito, ela seria substituída por uma privativa de liberdade, que é muito pior, né? Obviamente, é muito pior estar preso, né? E aí, isso é possível? Não, gente, isso não é possível, tá? Até porque isso iria contra a coisa julgada. Veja só, a pessoa já estava presa. O juiz, ele já teve a oportunidade de verificar naquele momento que a pessoa estava cumprindo pena e ele, na hora de substituir a pena, ele já deve ter levado em consideração isso, mas mesmo assim optou por substituir. Porque ele poderia não substituir por entender que não seria suficiente, né? Já que seria alguém reincidente, alguém que já estaria cumprindo pena. Mas, enfim, ele substituiu. Então, qual é a solução nesse caso? É suspender a aplicação da pena restritiva de direitos até que esse indivíduo seja posto em liberdade, já que é incompatível cumprir as duas penas ao mesmo tempo. Mas não é possível unificar, beleza?
Não confunda com outra situação, que é a situação que a pessoa está cumprindo uma pena restritiva de direitos, mas ela é condenada posteriormente a uma pena privativa de liberdade. E aí, gente, nesse caso, a história muda, tá? Aí sim, é possível converter essa pena restritiva de direitos em uma pena privativa de liberdade e realizar a unificação. Então, são duas situações bem diferentes, né? Aqui, nesse caso concreto do julgado, a pena privativa de liberdade é anterior. Aí não é possível unificar, tá bom? Aí realmente vai esperar acabar a pena privativa de liberdade, posteriormente se cumpre a pena restritiva de direitos. Então, como é que ficou o destaque? São vedadas a conversão e a unificação de penas quando o condenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevier condenação substituindo por pena restritiva de direitos, devendo a execução da pena alternativa ser suspensa até que se viabilize sua compatibilização com a pena corporal. Seguindo em frente, o último julgado de hoje da sexta turma do STJ foi inserido no Estatuto do Desarmamento destaques da seguinte forma: 1. A posse de arma de fogo com registro vencido pertencente a terceiro falecido configura-se ilícito penal, não sendo mera irregularidade administrativa. 2. A condição de herdeiro não legitima a posse de arma de fogo sem regularização sucessória. Gente, isso aqui é um distinguish, tá? Na verdade, isso aqui é o distinguish do distinguish, não é? Veja só que interessante. Ter em sua casa uma arma de fogo sem registro é crime? Com certeza absoluta, tá? E pode ser, né, crime do artigo 12, posse regular de arma de fogo de uso permitido, de uso proibido, enfim, vai depender da arma. Segunda pergunta. Ter na sua casa uma arma de fogo com registro vencido é crime? Não, é mera irregularidade administrativa. Isso daí já é jurisprudência consolidada. É mera irregularidade administrativa ter em sua casa uma arma de fogo que está simplesmente com registro vencido. Agora, vamos aqui para o distinguish do distinguish. Ter na sua casa uma arma de fogo de um terceiro, ou seja, não é sua arma de fogo. É uma arma de fogo que pertence a uma terceira pessoa e que o registro está vencido. É crime. É crime. Ah, mas vamos aqui. E se for, por exemplo, a arma de fogo do seu falecido pai? O pai do Zezinho morreu, o pai do Zezinho tinha uma arma de fogo registrada, registro venceu, o pai dele morreu, essa arma ficou lá, e o Zezinho ficou com a arma, herdei, é minha. Não regularizou, não fez nada, só ficou com a arma. E aí? É crime? É crime, gente. É crime, tá? Essa jurisprudência que diz que é fato atípico ter uma arma com registro vencido em casa diz respeito ao próprio proprietário e não a um sucessor. No caso concreto aqui, inclusive, a arma já estava com registro vencido quando o proprietário faleceu e o sucessor não regularizou essa arma de fogo, porque existe um procedimento específico. E aí vai depender do caso. Tem casos que, inclusive, demandam um alvará judicial específico, né? Mas, enfim, de fato, essa pessoa teria que ter minimamente comparecido à Polícia Federal com o objetivo de regularizar a situação dessa arma. E não simplesmente ter dito, herdei aqui, agora é minha. E é uma arma simplesmente que está com o registro vencido, então tudo certo, mera irregularidade administrativa, não, tá? Não. Nesse caso aqui, de fato, é crime. Então, como é que ficaram os destaques? 1. A posse de arma de fogo com registro vencido pertencente a terceiro falecido configura ilícito penal, não sendo mera irregularidade administrativa. 2. A condição de herdeiro não legitima a posse de arma de fogo sem regularização sucessória. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha, deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais,
E por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.